Olá pessoal, continuando o nosso estudo sobre a idolatria, nós estávamos falando de 1 Reis, do capítulo, nós vimos o capítulo 7. Agora nós vamos estar observando sobre a idolatria novamente, e nós vamos ver no livro de 2 Reis, do capítulo 18, do versículo de 1 a 4. Aqui vai estar falando novamente da serpente do deserto, que o rei de Judá, o rei Ezequias, mandou destruir várias e várias coisas, até mesmo a serpente que foi levantada no deserto. E vamos estar lendo no versículo 4. Destruiu os lugares altos e quebrou as estelas e cortou os ídolos de pau e áceras, despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque os israelitas tinham até então queimado incenso diante dela, chamada de Neustã. Tá vendo, pessoal? Eles largaram aquela fé, aquela crença só de ter aquele objeto, por exemplo, como um objeto de veneração, e passaram a ter como idolatria. A adoração, como foi no bezerro de ouro. Eles fez o bezerro de ouro e começaram a adorá-lo como um deus. E depois, passando para a serpente no deserto, serpente de bronze, foi a mesma coisa. Eles começaram a adorar a serpente, falando que ela era o próprio Deus. Mas não, ela era só uma representação do mal que estava lá. Mas através daquela imagem que estava lá, Deus poderia estar cortando todo o mal. Assim também, igual eu estava falando, a gente olha para Jesus Cristo crucificado, é um mal grande demais que eles fez com o próprio Jesus Cristo, mas através dele nós somos curados. Então a mesma coisa, se você tem algum objeto, algum que é de veneração, imagem de santo, de anjo, não o tenha como adoração, mas como veneração, como eu já disse no vídeo anterior, Teja ele como veneração e como pessoas santas que também você seguindo o mesmo exemplo deles, você alcançará a santidade. E passando também para um outro livro, o livro de Romanos, por exemplo, no capítulo 3, Romanos capítulo 3, vamos lá? Romanos capítulo 3, nós vamos ver do versículo 9 ao 20, Do versículo 9 ao 20, ele vai falar muitas coisas, mas nós vamos falar somente do versículo 9 até o 12, depois você pode continuar estudando. E então, avantajemo-nos a eles de maneira alguma, pois já demonstramos que judeus e gregos estão todos sob o domínio do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, não há sequer um. Não há um só que tenha inteligência, um só que busque a Deus. Extraviaram-se todos e todos se perverteram. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então, aí nós estamos lendo, o apóstolo Paulo está falando na carta de Romanos sobre a lei. Sobre a lei. Por quê? Os escribas e fariseus começaram a pôr lei demais em cima do povo. E através da lei que vem o conhecimento do pecado, como a palavra já diz. E aí o que acontece? Agora, depois que Jesus veio, foi crucificado, ele cumpriu toda a lei, que nós não dávamos conta de cumprir. Ele foi crucificado pelos pecados, pelos nossos pecados, e também ele cumpriu os mandamentos. E aqui o apóstolo Paulo estava falando sobre isso. Antes o povo de Israel eram tidos como santos, mas depois que eles não aceitaram a Jesus Cristo, eles se tornaram pecadores, porque eles eram os guardiões das palavras de Deus, entre aspas,
Então, nós vamos ver no livro de João, ou Evangelho de João, no capítulo 1, que está falando sobre isso. Que Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não aceitaram. Mas Jesus Cristo deu o poder de todos serem transformados ou feitos filhos de Deus, todos aqueles que aceitam a sua doutrina, ou a sua palavra. Tá vendo? Então, eles se tornaram pecadores. Ou quer dizer, então eles não poderiam estar julgando a ninguém de erro, porque Jesus Cristo veio para eles e eles não aceitaram. Então também eles entraram no erro. Ou quer dizer, todos são pecadores. Né? Então, nem nós podemos julgá-los e nem ele pode nos julgar. E continuando também sobre isso, a mesma coisa hoje. Nós não podemos julgar a ninguém. Mateus capítulo 7, versículo de 1 ao 4 está dizendo: não julgueis para que vós não sejais julgados. Com a mesma medida que você medir alguém, você também vai ser medido. Tá vendo? Então acabou esse negócio de ficar julgando o outro. Ou se você gosta da imagem de escultura ou não gosta, isso é problema seu. Nós não podemos julgar um outro. E não pode, porque a palavra idolatria significa, se você pegar um dicionário, a palavra diz idolatria, chama-se amor exagerado, apego, mas também fabricações de ídolos de barro, ou metal ou madeira. Mas o mais forte é amor exagerado ou apego. Então nós não podemos ter também as imagens como os apegos. Mas existe dois tipos de imagem, de escultura. Existe a imagem de escultura de veneração aos anjos e os santos, ao qual nós nos espelhamos a eles para ir à santidade, mas existe também aquelas imagens também de cultos que não são santos. Mas isso é igual eu falei, nós não podemos julgar a ninguém, né? Então isso não foi feito para nós. Aquele que acha que é certo, aquele que acha que é errado, errado. Nós vamos deixar esse julgamento para Deus. Como eu falei, existe o julgamento carnal e o julgamento espiritual. Mas continuando, vamos passar aqui no capítulo 4 também, do versículo 13 ao versículo 25, você vai estar lendo sobre isso também, falando sobre a idolatria, o que é a idolatria, e também Paulo vai nos ensinar várias coisas sobre isso. Você pode estar meditando aí, porque senão não vai dar tempo. No capítulo 11 de Romanos também vai estar falando sobre isso. Capítulo 11 de Romanos. Né? E aqui deixa ainda mais claro, nós vamos estar meditando, porque essa aqui é a parte muito boa que eu gosto, né? De estar falando sobre isso. Capítulo 11, versículo, vamos pegar no versículo aqui, 28. Se quanto ao evangelho, eles são, nós vamos pegar no 25, para você ver o que eu estava falando, que o povo de Israel também pecou. Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não vos gabeis de vossa sabedoria. Esta cegueira de uma parte de Israel, só durante até que haja entrado toda a totalidade dos pagãos. Então Israel em peso será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador e apartará de Jacó a impiedade, e esta será a minha aliança com eles, quando ou tirar os seus pecados. Se quanto ao evangelho, eles são inimigos de Deus, tá vendo? O evangelho, igual nós estávamos falando, eles não aceitaram o evangelho de Jesus, mas nós sim, eles são inimigos, né? Igual está falando, inimigo de Deus, para proveito vosso, ou proveito nosso. Quanto à eleição, eles são muito queridos por causa de seus pais, o que é? Eles que têm o chamado. Foi eles que foram escolhidos como povo santo de Deus. Então jamais nós podemos julgar eles e falar que eles estão fora, né, da salvação divina. Pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Você tem que tomar cuidado com isso também, com os dons que são irrevogáveis. Assim como vós antes fostes desobedientes a Deus,
e agora obtiveste misericórdia com a desobediência deles. Foi o que eu estava falando. Assim eles são incrédulos. Agora, em consequência da misericórdia feita a vós, para que eles também, mais tarde, alcancem, por sua vez, a misericórdia. Deus encerrou a todos esses homens na desobediência para usar com todos misericórdia. Está vendo? O que quer dizer? Hoje todos estão debaixo da desobediência. Antes eles falavam que só eles eram o povo de Deus, o povo de Israel. E com certeza sim, né? São eleitos, escolhidos. E os pagãos eram os pecadores. Eles não tinham parte. Mas o povo de Israel, eles vieram Deus para nos ensinar a aproximar cada vez mais de Deus, né? Para aproximar de Deus e nos mostrar como, né, serviríamos a Deus. Mas não, eles não fizeram isso. Jesus veio para por quê? Por causa do amor. Eles tinham de não em cima da lei, mas sim na prática do amor, aceitar as pessoas, ensinar as pessoas como se chega até a Deus. E eles não fizeram. Mas quando Jesus veio, eles também não aceitaram, né, o evangelho de Jesus. Mas aqueles que aceitam o evangelho de Jesus Cristo, né, eles também são tidos como povo santo de Deus, né? E isso aqui também por exemplo, nos ensina, né, que não devemos andar no Velho Testamento. Mas o que acontece? Pode-se andar no Velho Testamento? Pode. O povo de Israel até hoje anda no Velho Testamento. Mas eles vão ser julgados segundo o que está escrito no Testamento, no Antigo Testamento. Por isso existe o Antigo e o Novo. Mas vamos deixar para uma próxima, né, que a gente vai estar falando sobre isso. Até a próxima.